Bom dia de novo, Pai do Senhor. Vamos orar? Vamos fazer primeiro uma oração? Amém? Querido Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Teu Filho Jesus, te louvamos e te agradecemos por mais este princípio de semana, Senhor, este primeiro dia que fez o Senhor para as nossas vidas, Pai. Este domingo abençoado, já com o sol lá fora. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por estarmos com saúde, por estarmos aqui, Senhor, reunidos, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, que é a palavra que nos leva, Senhor, à redenção, que nos leva, Senhor, ao caminho da verdade, que nos leva até o Senhor, que é Cristo Jesus. Pai, que esta palavra possa falar profundo no coração de todos nós, que assim, os ensinamentos dela possam, Senhor, nos fazer amadurecer um pouco mais na nossa fé, para estarmos, meu Pai, cada dia mais preparados para o retorno do Salvador, para que nós possamos estar com Ele, com o Senhor e com Ele na eternidade, Pai. No nome de Jesus, amém. Aula 8. Aula 8, Vivendo na Família de Deus. O texto bíblico é 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Encontramos? Deixa todos encontrarem. 1 João é lá perto do Apocalipse, hein? Tá embaçado. Vamos lá então? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Amém? Versículo-chave. Vou começar aqui com o Diácono César. Na revista. Amém. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Qual é a referência? Romanos 8:16. Muito bem. O alvo da lição, diaconisa Cristina. Despertar no crente a convicção de filho de Deus e desafiá-lo a viver como tal. Amém? Então o alvo dessa lição, ou seja, o que a lição vai nos levar a atingir é
despertar em nós a convicção, ou seja, a certeza de que nós somos filhos de Deus. E vai nos desafiar a viver dessa forma, como filhos de Deus. Ok? Muito bem. Somos privilegiados pelo amor e misericórdia do Senhor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esta palavra inspira convicção, mas também estabelece responsabilidade quanto ao estilo de vida que devemos ter. Em Efésios 5, 1 ao 2, aí na revista, eu vou pedir também para o João ler para nós, nosso cooperador. Está aí na revista, aí onde eu estava lendo agora. Isso. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. A referência é Efésios 5, 1 e 2. Amém? Ou seja, Paulo escreveu aos Efésios dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e andarmos, é lógico, em amor. Para imitar a Deus, tem que amar, porque Deus amou o mundo, não é? De uma forma tão maravilhosa que Ele entregou o próprio Filho para morrer por nós. Então nós devemos também andar em amor, como Cristo nos amou e se entregou naquela cruz para nos salvar. Amém? Como viver nessa grande família, num relacionamento digno de filhos e da vocação que temos, num elevado propósito de harmonia com Deus e com os outros irmãos? Como viver assim? Tá? A lição de hoje vai mostrar verdades bíblicas com prerrogativas e deveres de uma vida filial e fraterna, dentro de um padrão que produz honra e glória a Deus. Ok? Muito bem. O que nós poderíamos hoje, pela manhã, nesse momento, fazer para imitar a Deus? Né? A Bíblia está dizendo para vivermos em amor. Amor pode ser visto como? Aqui na classe, agora de manhã. A gente vai sair abraçando todo mundo. Não, não é um abraço, o abraço também faz parte. Mas o que mais a gente poderia fazer para representar esse amor? O Senhor Deus está longe? Ele está perto. E por que vocês estão longe? Por que vocês estão longe? Andai em amor. Deus está longe? Deus está? E por que você está longe? Não, vocês estão longe. Vocês também. E aí, qual a atitude? Bora, venha. Veia indígena, veia branca. Venha. O amor de Deus é proximidade. É proximidade. Entendeu? Então venham. Então não quer ficar. Então. Irmão, já vai começar, irmão. E eu vou logo dizendo que lá no céu Deus vai pôr você do lado do César. Só porque ele falou. Entendemos? É um simples ato, né, que deve nos chamar a atenção. Às vezes eu fico distante, vou representar um de vocês, vai. Eu estou distante porque às vezes eu sinto que as pessoas não vão muito comigo, não gostam muito de mim, né? Aí eu fico separado porque geralmente as pessoas olham para mim e me julgam, então eu prefiro ficar isolado, né? Nós devemos vencer esses medos, vencer esses impedimentos, essas barreiras, porque essas barreiras nos impedem de nos aproximar mais de Deus. Tá? Exato, às vezes acho que está incomodando o outro, entenderam? Então nós temos que vencer essas barreiras, destruir esses males nas nossas vidas, porque Deus nos quer perto, perto uns dos outros, né? Aquele que diz amar a Deus e aborrece seu irmão, né, não conheceu a Deus, porque como pode dizer que ama a Deus se aborrece o irmão que está ao seu lado, que está à sua frente? Ou seja,
Deus quer proximidade, Deus quer contato uns com os outros, Deus quer, né, que nós tenhamos essa proximidade. Não é para viver um na casa do outro, tá? Não é, tá? Porque Provérbios diz que isso aí é enfado, vai cansar o irmão, vai cansar quem recebe. Oh, estou de novo na minha casa, meu Deus do céu, misericórdia, tá? Isso aí não. Mas estarmos próximos, nos ajudarmos, estarmos perto. Quando a gente se reúne aqui para congregar, estarmos mais próximos uns dos outros. E não escolher a quem abraçar na hora dos abraços, porque tem gente que faz isso, né? Tem gente que vai indo assim, aí tem um que ele não quer abraçar, ele dá uma que não viu e sai para o outro lado para abraçar o outro, para não ser abraçado por aquele, tá? Isto representa que o amor de Deus não está em tal pessoa, tá? Espera aí, João, nós temos microfone hoje para todo mundo, tá aí? Pode falar? Pode falar, habla. Então, é o que você está falando. Muitas vezes a gente vem para o culto à noite, e eu, no meu caso, você está sozinho numa cadeira, né? Tudo vazio, né? Tudo vazio do seu lado, você se sente mal, né? Porque você fala, meu, por que esse distanciamento? Se você deixar, fica entrando caraminhola na sua cabeça, né? Sim. Então é esse achego que precisa ter das pessoas, né? Percebeu? Então, o que o João falou aqui é uma realidade. É o que torna a comunhão desde o início, né? Mas como eu acostumei a vir para a igreja sozinha, eu não me incomodo tanto. Eu já estou acostumada a ficar sozinha na cadeira, no corredor. Eu não tenho nenhum, não acho nada, né? Eu creio que geralmente as famílias sentam com as famílias, mas é a questão do início do culto. Vamos começar já agradando ao Senhor, em comunhão com os irmãos. Exato. Até bom se eu estiver do lado da minha irmã e, sei lá, às vezes a gente precisa dessa comunhão. Tem dias que a gente não está bem, vem para o culto, já olha para a irmã dá aquele abraço, aquele afeto, aquela conversa. Isso é muito bom. Isso cria, né, como se diz, você está germinando, você está alimentando uma semente boa, que é a semente da comunhão, que é muito importante para o Senhor. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo são vários membros, né, enxertados num único corpo, tendo por cabeça Cristo. Ou seja, que nem eu recebi uma resposta, eu adoro a Deus do meu jeito, ou seja, na minha casa, do jeito que eu tive. Não. O Espírito Santo não alimenta um membro. Um membro longe do corpo, ele morre. Não vai ser alimentado por Deus. Entendeu? Porque por isso já está o corpo de Cristo, a igreja já está representada no corpo, né? Usa-se a ilustração do corpo para nos fazer entender que se um membro estiver fora do corpo, ele morre em poucas horas, né? Se perder aqui um braço aqui e não correr para o hospital para reenxertá-lo no corpo, em poucas horas esse braço ele já não vai ser mais possível enxertá-lo de novo no corpo, porque ele vai morrer. Morreu, acabou, não dá para enxertar mais. Entendeu? Então, da mesma maneira, é a igreja, somos nós como filhos de Deus. Se nós não estivermos fazendo parte do corpo de Cristo, nós estamos mortos. Nós estamos mortos, nós temos que fazer parte desse corpo, nós temos que nos reunir como igreja. Lembrar que o autor aos Hebreus disse que nós não façamos como é o costume de alguns, né? De deixar de congregar. Ou seja, isso é loucura. Deixar de congregar é pedir para morrer, é pedir para esfriar e morrer. Não podemos, temos que insistir nisso. Às vezes a gente não está com vontade de vir para a igreja, às vezes a gente está cansado, mas essas coisas não podem, né, ganhar força e nos impedir de participarmos do corpo de Cristo. E quando aqui estivermos, né, temos que estar próximos uns dos outros. Temos que estar próximos, receber o abraço, dar o abraço, sem escolher a quem abraçar, né? Dar uma palavra ali rapidinho, amiga, um para o outro. Isso nos motiva, isso nos enche de vida. O Espírito Santo trabalha na comunhão, entendeu? O Espírito Santo trabalha na comunhão. Muito bem. Então, entendemos já um ponto. Estarmos próximos, tá? Uns dos outros. O primeiro tópico diz: vivendo um relacionamento de amor com o Pai. Então, 1 João 3:1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece,
porque não o conheceu. Ok? A iniciativa de amar foi de Deus e não do homem. Não foi o homem que buscou amar a Deus. Foi Deus que amou o homem. Se Deus não tivesse nos amado e não se revelasse a nós, nós nunca o conheceríamos. Se o Senhor Deus não nos buscasse, nós nunca o buscaríamos. Entendeu? Se Deus não se revelasse ao homem, o homem nunca buscaria Deus. Ele nunca saberia que Deus existe. Então a iniciativa foi de Deus. Tá? As irmãs sentam lá no fundão, tá vendo? Tem duas, ó. Fica lá, ó, panelinha, ó. Olha lá a panelinha. A panelinha. É. Tem que sentar aqui, ó, do lado da Cleide, as duas, por favor. Do lado da Cleide. É, mas hoje ele deixa, do lado da Cleide, as duas, por favor. Vamos, do lado da Cleide. Espera aí, só vou ficar feliz quando a outra também for. Diaconisa Gláucia. Enquanto isso eu vou tomar meu café, enquanto eu espero por elas. Viu, João? É, né? Ela já chega atrasada para não sentar perto de ninguém. Você percebeu, né? Nossa, o café está muito bom. Sem açúcar melhor ainda, gente. Vocês têm que provar. Não, desisti não. Eu descobri a vida tomando café sem açúcar. Ó, Diácono César já está no caminho, ó. Eu estou influenciando os outros. Ó lá, ó, o Alexandre, o Rony, ó. Eu estou sendo um bom influenciador, tá vendo? É. Depois que você acostuma, você passa a sentir o sabor do café, tá? Eu vou ver se em breve eu consigo colocar uma maquininha de café que moe ele na hora, para vocês irem no meu pet shop tomar um café sem açúcar moído na hora, para vocês verem o gosto do café. É delicioso. Ele já é doce por natureza. Vamos lá. Então, a iniciativa de amar foi de Deus e não do homem, tá? O verso Pode ler? Nisto consiste o amor, não em que nos tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Amém? Percebeu? Ou seja, não em que tenhamos amados a Deus, mas que Ele nos amou e nos enviou Jesus. Ou seja, Ele nos amou primeiro. Ok? Ele nos amou primeiro. Olha só que coisa fantástica. Tá? Ele nos amou de tal maneira que veio, se revelou a nós, para que nós pudéssemos amá-lo de volta. E Ele entregou Jesus na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar livres para amá-lo de verdade. E quando é que nós estamos amando a Deus? Cite algo que faça você entender de o que prova que você está amando a Deus. Pega o microfone. Quando está agradando Ele? Hã? Vamos lá. Intercedendo pelos nossos irmãos. Pega o microfone, tem um microfone aí atrás, irmão. Tem medo do microfone? Não, né? Não, Então, de jeito. pronto. E pastor? Não sei o que foi. E nisso está o amor de Cristo, quando eu demonstro o meu amor pela vida do meu irmão. Exatamente. Quando eu oro por ele, quando eu intercedo por ele. Então, porque a palavra de Deus fala assim, como é que eu posso amar ao Senhor a quem eu não vejo e o meu irmão, quem eu vejo, eu não amo. Então, eu demonstrando o meu amor pela vida do meu irmão, aí eu demonstro sim que eu amo a Deus. Entendeu? Assim, é fato que nós como família, de vez em quando, faz a cara feia um pro outro, né? De vez em quando a irmã ou o irmão faz a carinha feia pro outro, porque fez alguma coisa que não aprova, aí tem as carinhas feias e tal, mas isso não
quer dizer que não há amor, né? Porque nós fazemos isso em casa, com os nossos familiares. Às vezes ficamos bravos, aí fazemos cara feio um para o outro. Às vezes a esposa fez algo que o esposo não aprova, ele ficou bravo, ficou meio emburrado, ou ela ficou meio emburrada com ele, né? Isso não é prova de falta de amor, né? Isso são, como se chama esse tipo de ação? É uma ação corriqueira do dia a dia que acontece, né? Jesus nunca ficou bravo? Nunca ficou bravo com ninguém? Lógico que ele ficou bravo, né? Mas isso não é falta de amor. Isso não significa falta de amor, ok? Então nós não podemos levar tais coisas para o coração e achar, pô, esse irmão não me ama. Não, só porque, né, entre nós aconteceu uma situaçãozinha meio chata. Só que o que acontece? Não pode se levar para o coração nem de um lado nem do outro. Ou seja, eu e minha esposa, às vezes a gente se desentende em algum assunto, e aí a gente tem aquela conversinha meio acalorada, e passou aquilo, a gente está de boa. A gente não vira a cara um para o outro. A gente não fica de cara fechada um para o outro. Entendeu? E se isso ocorrer, é por minutos. Porque logo em seguida nós estamos bem de novo. Então, isso é o amor. Tá? Isso é o amor. Agora, viver distante uns dos outros, né, não se aproximar, não, é assim, por exemplo, se você percebe, se você é uma pessoa mais dada, se você é uma pessoa mais comunicativa, se você é uma pessoa mais, né, vamos dizer, extrovertida, e tem um irmão ou uma irmã na igreja que é mais de lado, mais de canto, é lógico que ele não vai chegar em você para te abraçar, para como você está, ele não vai fazer isso, porque é da personalidade dele. Então, qual é a sua atitude extrovertida? Ir até essa pessoa, abraçar essa pessoa, fazer essa pessoa se sentir bem perto de você, são atitudes que nós temos que tomar. Nós, os que somos mais dados, os que somos mais extrovertidos, né? Ou seja, se eu perceber que alguém não quer meu abraço, eu vou lá abraçar, de propósito. Entendeu? Se eu perceber que não quer meu abraço, aí é que eu vou abraçar, porque eu vou mostrar para ele que eu amo essa pessoa. Entendeu? Eu pensei que essa aula não ia dar assunto. Isso aconteceu hoje pela manhã, pastor. Aí, ó. Fazia dias que eu não via esta irmã. Senti saudade dela, só não mandei mensagem, porque eu falei, eu vou vê-la no domingo. Pastor, ela não quis me abraçar, não. É? Olha aí. Aí eu fui, peguei a força, apertei, aí pronto. Aí ela se derreteu. Se derreteu toda, pastor. Falou Glória a também que Deus. estava com saudade de mim. Aí, tá vendo? Tá vendo? Ou seja, a gente está brincando, mas é uma coisa séria. Às vezes tem pessoas que, tipo assim, não tem essa atitude. Mas quem tem, olha aí a Paula. Olha o microfone aí, ó. Não adianta, é de mim mesmo, entendeu? De você se Não é que eu levantar e não sair gosto, abraçando mas todo mundo. eu sempre fui assim. Mas você não vai recusar um abraço. Tanto, não, de jeito nenhum. Tanto que eu era conhecida como, ai, como é metida, entendeu? Porque eu não era dada com as pessoas assim, de ficar, entendeu? E a gente leva, às vezes, nome de até metidinha, né? Exato. Tá? Deveria, Então, percebeu? Ou seja, a nossa irmã Paula é assim, né? Mais fechada, mais na dela. Mas isso não quer dizer que ela não gosta de um abraço. Tanto que quando você vai até ela abraçá-la, ela te corresponde com um abraço, né? Então nós temos que entender isso e fazer isso. Os que são extrovertidos, né, devem ir até os outros e abraçar, e conversar, chamar para o assunto, chamar para dentro do corpo, para que essa pessoa não fique sempre distante, sempre não vista, como se não estivesse sendo vista. E às vezes a pessoa, por exemplo, ela já tem já é assim, vamos dizer a Paula, né? Mas se ninguém vai até ela e abraça, ou seja, ninguém vai dar uma paz do Senhor para ela, certamente que ela vai se sentir, né, não vista, tá? E aí, mas aí qual é a mente de alguns? Ah, aquela pessoa não gosta de abraço. Ah, aquele lá não gosta, então não vou nem até lá. Está errado esse pensamento, né? Eu vou abraçar, porque é difícil alguém não gostar de um abraço, tá? Pode até ser que alguém não goste do abraço até ser abraçado por 2 ou 3 ou 4. Porque quando essa pessoa perceber que aquele abraço é um abraço de verdade, ela vai passar a gostar do abraço. Entenderam? Então nós temos que buscar essa proximidade uns com os outros. Geral. O amor de Deus está aí, tá? Jesus nunca fez vista grossa para ninguém, ele sempre olhou para todos. A Bíblia diz que naquele dia ele
Tantos foram, por exemplo, ele entrou na casa da sogra de Pedro, ela estava enferma, ela foi lá, curou ela. Ele ficou com eles lá, deve ter feito um café, um lanche, comeu. Quando ele saiu, tinha um monte de gente lá fora buscando cura. A Bíblia diz, ele curou a todos. Ou seja, ele olhou para todos. Ele se compadeceu com todos. Não deixou ninguém de fora. Entendeu? Então assim tem que ser a nossa atitude. O que disse Paulo aqui em Efésios? Sede imitadores de Deus. Entendeu? Muito bem. 2. O alcance do amor de Deus. O amor de Deus nos alcançou na nossa indignidade, na sua prova maior, a dádiva de seu Filho na cruz. Tá? O verso Romanos 5:8. Júnior, lê pra gente aí, por favor. Tem um microfone aí atrás. Esse aqui está mais perto. Vou trabalhar agora com 2 microfones que fica melhor, né, pai? E se vocês aprenderem a sentar perto uns dos outros assim, não tem que sair correndo com o microfone lá pro fundão, né? Tá certo? É esse que está na revista, é isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Entendeu? João 3,16, consegue citá-lo sem fazer a leitura? Consegue? Luana, cita ele para nós aí. No microfone. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse verso está gravado no coração da gente. Está gravado. Tá? Olha o amor de Deus. Olha o amor de Deus. Ele amou o mundo. Embora na ceia a Bíblia diz que ele derramou o seu sangue por amor a muitos, né? Você vê que é diferente, né? Ele derramou o sangue por muitos, ou seja, não foi pelo mundo, tá? Mas ele amou o mundo. Ele amou o mundo, mas o mundo não quis saber de Deus. Mas aqueles que quiseram, o sangue dele foi derramado por esses. Entendeu? Mas o amor de Deus foi por todo o mundo. Em Ezequiel, a palavra de Deus diz que ele não tem prazer na morte de um ímpio. Ele queria salvar esse ímpio, mas o ímpio não quis a salvação. Tá? Então, olha o amor de Deus. Tá? E o amor de Deus é tipo assim, é incondicional. Independe de cor, de raça, de nacionalidade, né? Independe de estado de intelecto, independe de situação financeira, independe. O amor de Deus, ele é incondicional. E nós, muitas vezes, amamos com condições, né? Aquela pessoa tem algo a me oferecer, então eu amo ela. Aquele ali não tem nada a me oferecer, então deixa ele de lado. É assim que nós, seres humanos, tratamos uns aos outros. Entendeu? E está errado, porque se nós temos o amor de Deus em nós, nós devemos amar como Deus amou, sem fazer acepção de pessoas. Ok? Então isso é muito sério. E no último dia, cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. É muito sério. Ok? Somos chamados a amar incondicionalmente. Tá? 3. Testemunho de Paulo. Paulo testifica esse amor na sua própria vida, na entrega voluntária de Jesus por ele, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, ele disse. Entendeu? Olha o testemunho de Paulo, né? No Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Ou seja, Paulo se entregou a sua vida a Cristo, porque ele entendeu que Cristo entregou a vida dele por ele. Entendeu? 4. Vivência do amor de Deus. É na vivência do amor com Deus que recebemos a capacidade de amar uns aos outros. Ou seja, se a gente não vive, né, na presença de Deus, se nós não buscamos o convívio com Deus, vai ser difícil a gente conseguir conviver com as outras pessoas, a gente conviver e amar as outras pessoas, se nós não tivermos primeiro uma vida com Deus. Porque quando nós temos uma vivência com Deus, nós estamos aprendendo com Deus como deve ser a nossa vida, como a gente deve viver, como a gente deve olhar para as outras pessoas. Então, ter uma vivência com Deus antes para conviver com os irmãos depois. Entendeu? O verso diz aí,
Pode ler para nós aí, Rony, por favor? Na revista, né? É. Na Amém. continuação, isso. Novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 13:34. Percebe? Percebe? Ó, nós temos que fazer uma distinção aqui. Existe uma distinção entre amor ao próximo e amor ao irmão. Tá certo? São duas coisas diferentes. Amar ao próximo é uma coisa, amar o irmão é outra coisa. Quem pode me explicar isso? Como assim? Quem entendeu isso? Qual é a diferença? Pega o microfone. É que você já explicou agora. Eu acho que o próximo é aqueles que não são nossos amigos, né? Os Quase certo. fora. Pega o microfone. O próximo é os irmãos que não são convertidos, como se diz, os gentios, as pessoas de fora da nossa convivência, as pessoas que Deus vai mandando até pra gente. Sabe na prova, quando a gente está respondendo uma prova escrita, aí e o professor vai corrigir, aí ele faz assim, ó. É, mais ou menos. Meio certo. E você falou o próximo Tá e o certo que irmão. você falou com um detalhe que não tá certo. Ah, Mas tá meu certo Deus. o que você falou. Super Eu vou entendi. explicar melhor. Quem mais podia falar? Ninguém? O amor ao próximo. O que é o amor ao próximo? Quem é o próximo? Quem é? Pega o microfone. A Cleide. Quem é o próximo? Os de fora da igreja. Você respondeu certo com um detalhe. Você chamou eles de irmãos. Eles não são irmãos. Ok? Tá aí a diferença. O próximo é quem está lá fora. Cleide fez teologia, gente. Vocês estão pensando o quê? Tá? Tá, então o próximo é o que está lá fora. Então quem são os meus irmãos? Quem são os meus irmãos? Quem faz parte do corpo. Então, quem é da igreja ali do lado, também é nosso irmão, né? Quem serve a Deus, quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor, são nossos irmãos. Então nós temos muitos irmãos que nós não conhecemos, mas nós devemos amá-los. E como nós vamos amar os irmãos distantes? Quem pode me ajudar? Como amar os irmãos distantes, que nós não conhecemos? Como amá-los? Hã? Quem está lá? Fala de novo, gente, junto. Orando por eles. Intercedendo, orando, ajudando financeiramente a igreja perseguida, né? Ou seja, é uma prática de amor aos nossos irmãos, tá certo? E agora, como amar ao irmão que está próximo? O irmão que está próximo, os irmãos que fazem parte da nossa congregação, como amá-los? Demonstrando o amor de Cristo na vida deles, se aproximando deles. É o que a gente está falando desde o início da aula. Porque eu preciso sim demonstrar para a pessoa que eu amo ela. Não só eu falar, eu oro pela pessoa, eu amo. Não, você precisa expressar o amor. É o que eu vejo. A pessoa precisa saber o quanto ela é amada por mim. Muito bem. E assim, como que a gente expressa isso? Como que eu expresso esse amor pelo meu irmão? Ou seja, eu devo amá-lo. A Glaucia respondeu corretamente, mas assim, na prática, porque falando, tá certo, é assim, mas na prática, como que a gente pode, né, demonstrar esse amor uns aos outros? Procurando saber como que está o irmão, o que ele está precisando, tirando um tempo para se chegar mais a ele. Com ajuda financeira, com ajuda física, com orações. Como eu demonstro isso, é fazendo, é agindo na vida dele. É com ações, não é só com palavras. Então, existe uma outra forma de expressar esse amor que não está sendo citada aqui. Tá? Pense melhor. Vamos ver se alguém consegue chegar, né, ao que eu quero falar aqui. Qual outra forma que eu posso expressar o meu amor aqui dentro?
né, juntos uns com os outros, né? Porque foi falado, é lógico, sai daqui, eu não posso esquecer que são meus irmãos, eu tenho que lembrar, né, de perguntar se ele está bem. A gente tem grupos de WhatsApp, a gente tem o WhatsApp uns dos outros, mandar uma mensagem bíblica, mandar, né, uma palavra, né, de conforto, ou perguntar como é que você está. Isso é muito importante, mensagem bíblica quando eu mando, porque quando eu mando uma mensagem, eu mando no grupo e mando individualmente para cada um, entendeu? E vocês podem ver que eu sempre coloco uma frase além do que está escrito na palavra lá daquela mensagem, ou seja, tentando motivá-los a entender aquilo e a viver aquilo, tá? Mas agora aqui dentro, a gente juntos, a gente próximos uns dos outros aqui, com essa proximidade, como ainda eu posso expressar esse amor? Posso falar da forma que eu demonstro que eu amo as pessoas? O meu ato de demonstrar que eu amo as pessoas é o dom de serviço. Eu gosto de servir as pessoas. Então, tudo que eu faço aqui na obra, que seja ajudar em festa, que seja servir uma ceia, que seja dirigir um culto, que seja ficar na cantina, é meu ato de mostrar como os meus irmãos, que é o dom do serviço. E é assim que eu ajo também na minha casa, na minha família. Eu gosto de servir, eu gosto de receber as pessoas, porque aí eu demonstro o meu amor aí, né? Assim que eu aprendi a demonstrar que eu amo além dos afetos, né? Tá bacana, eu acho que tá legal, mas ainda falta uma coisa. Porque, tem que assim, sentar do lado, né? Porque porque assim, a questão eu gosto de servir, né? Eu gosto de servir. Então, como eu demonstro meu amor? Servindo vocês, né? Ministrando a palavra, cuidando de vocês, né? Mas falta algo que realmente prove que eu amo vocês, tá? Falta algo, eu acho que vocês não vão conseguir entender, eu vou ter que falar mesmo. Eu estou tentando puxar, tá? O João quer falar, cadê o microfone? Eu penso que na própria palavra está escrito que o amor que talvez você está dizendo é o amor ágape, o amor verdadeiro, sem mácula, sem fingimento. Muito bom, João. Né? Porque muitas vezes declaramos que amamos e não amamos coisa nenhuma, é fingimento, você entendeu? Oh, parabéns, parabéns, tá? O que o João falou é muito profundo, né? Porque às vezes, né, tá correto a forma que a Elma falou, né? Uma forma de demonstrar o amor é a gente servir, né? Tá correto, mas aí vem o João dizendo: eu tenho que amar de verdade, não com fingimento. Então, isso é para nos alertar, né? Porque tem pessoas que, às vezes, parecem amar e, na verdade, é um fingimento. Porque por trás, né, nos momentos mais particulares ali, demonstram um desafeto com outras pessoas. Entendeu? Então, estamos chegando aonde eu quero. Estamos chegando. Fala. É assim também, um lado que a gente não colocou, que também é uma forma de amor, é quando eu mostro para o meu irmão o erro dele. É quando eu demonstro para ele que ele está errando, mesmo ele não gostando, mesmo sabendo que ele vai ficar bravo comigo. Então, eu vou lá e eu corrijo ele. Que a Bíblia fala que o pai açoita aqueles a quem ele ama. Então, muitas vezes, porque a gente gosta de uma pessoa, a gente não quer falar a verdade para ela, para não ficar ofendido. Só que é o correto, a gente demonstrar o amor pela vida dos nossos irmãos, chamando ele e mostrando para ele onde ele está errando. Muito bom, estamos chegando lá, estamos chegando lá. Agora, estamos fazendo isso, né? Ou a gente fala para o outro, em vez de falar para ele, né? Pô, esse irmão não percebe que ele está fazendo errado. Eu não falo nada porque eu não quero briga, né? Mas está falando para outro, quando deveria falar para ele: irmão, vem cá. Irmão, é assim, não é dessa forma. Aqui na igreja é assim que a gente age. Eu espero que o irmão não entenda mal, mas assim, é só para a gente, né? Estou esclarecendo para a gente poder se entender, né? E praticar esse amor de verdade. Então, se eu não falar isso para você, o meu amor não é verdadeiro por você. E aí, talvez a pessoa não queira entender naquele momento, mas depois, poxa, você foi tão franco e foi tão legal no que você falou, que essa pessoa depois ela vai pensar: não, essa pessoa está certa, esse meu irmão, essa minha irmã está certa. Desculpa, tal, eu não sabia, é assim, é assado, entendeu? Então, falar e praticar, porque Tiago disse, né? Se nós ouvimos a palavra, mas nós não a praticamos, né? Tudo que a gente está falando é em vão,
Se não houver prática do que nós estamos falando aqui, é vã nossa aula, entendeu? Aí agora eu vou por a minha parte e vamos, né, terminar essa fala aqui. Eu gosto de servir, eu tenho prazer de servir. É assim que eu demonstro o meu amor a vocês, né? É uma forma de eu demonstrar o meu amor a vocês. Mas não é suficiente. Não é suficiente eu servir vocês, tá? Porque às vezes eu estou sendo um servo egoísta, tá? Por exemplo, quem está faltando aqui ao meu lado hoje? Quem não está comigo aqui hoje? A aula era de quem? Era dele, mas ele pediu porque eles precisavam dar uma descansada, então eles saíram, foram viajar. Eu falei, meu irmão, vai, né? É necessário, é preciso. Mas aí coloca eu e ele. O que é que eu estou servindo? Uma das formas que eu amo servir é ensinando, né? Eu realmente estou servindo. Eu não estou me gabando, tá? Longe disso. Mas eu estou dando exemplo para vocês. Eu realmente estou servindo e estou provando que gosto de servir. Porque quando o presbítero Carlos veio falar comigo, pastor, agora eu já não vou estar mais na liderança dos jovens, tal, né? Eu vou estar iniciando com os varões, mas eu gostaria de saber se eu poderia dar aula também com o pastor, a gente pudesse dividir. Aí vem a prova de um verdadeiro amor. Não, meu irmão, não, olha, você ainda está muito novo, né? Aguenta mais um pouquinho aí, senta mais um pouquinho, ouve, conversa lá de como você sempre faz lá, você pede o microfone, fala, mas dar aula ainda não, meu irmão. Eu estaria amando o meu irmão? Ele é capaz, ele demonstrou capacidade, ele demonstrou que tem o mesmo chamado, e eu então interfiro, não, eu barro ele. Quem serve sou eu, entendeu? Quem serve aqui sou eu. Esta área aqui é minha. Essa área de ensino aqui, a escola bíblica, sou eu que dou aula, não é? Eu não estaria sendo egoísta, eu não estaria demonstrando falta de amor. Não, aqui sou eu que mando, aqui sou eu que cuido, entendeu? Qual foi a minha atitude? Foi essa? Muito pelo contrário. Quando ele me disse, eu falei, meu irmão, glória a Deus que alguém está se dispondo a servir ao meu lado. Claro, vamos dividir, eu dou uma aula, você dá outra. Num imprevisto, quando não der, é só falar um para o outro, que nem eu estou fazendo aqui hoje. Pastor, eu não vou conseguir dar aula no próximo domingo, porque eu vou ver. Fique em paz, meu irmão, seria o meu dia, não tem problema, eu dou aula para você. Eu amo fazer isso, né? Da mesma forma, amanhã ou depois vai chegar um final de semana que eu vou dar uma saída para dar uma descansada, porque todo mundo precisa, né? Eu não sei quando isso vai acontecer na minha vida de novo, mas um dia vai acontecer, né? Eu vou falar para ele, meu irmão, ele vai dizer para mim, pastor, pode deixar comigo que eu tomo conta. Então, é aí que a gente está demonstrando amor. Não é quando serve, é quando divide o serviço. Entendeu? É quando a gente divide o serviço. Porque nós temos essa mania, gente. Por exemplo, a gente estamos talvez nos destacando em algum ministério, aí alguém que se aproxima e quer ajudar nesse ministério, a gente diz, não. Espera o seu tempo. Né? Não, você ainda não está preparado. A gente vai dando desculpinha e não deixa essa pessoa servir com a gente. Mas a igreja, né, é o coração de Deus. Sempre cabe mais gente. Sempre cabe mais gente servindo, porque nós somos chamados para servir. Jesus veio e demonstrou isso. Ele serviu, e olha só, do ministério dele, ele deu aos discípulos, ainda quando estava no mundo. Ele dividiu com os discípulos o ministério dele enquanto ele estava no mundo. Ele preparou esses discípulos, deu a eles autoridade em seu nome, mandou que eles fizessem o mesmo que ele fazia, e eles saíram pregando o evangelho, ainda com Jesus em vida aqui, né, como um ser humano. Dividiu o ministério com eles. Então é aí que nós estamos demonstrando amor uns pelos outros, quando a gente divide o ministério. Quando a gente divide, não, cabe, pode vir ajudar, meu irmão, pode ajudar, não, eu queria ir lá para o staff, vem, vamos aprender, que é o que as meninas têm feito, né? A Giovana se dispôs aí, eu gostaria de aprender. As meninas, a Mel veio e perguntou, pastor, pode? Eu falei, claro que pode. Aí a Mel arrastou ela para lá, né? Aí veio agora, está vindo a Jace, também querendo aprender, já estão ensinando a Jace. É aí que a gente está demonstrando amor de verdade. Não só quando a gente está servindo de forma isolada, sem deixar ninguém se aproximar do nosso ministério. Entendeu? É que nem aqui, por exemplo, eu pregando, eu divido isso. Eu sou o pastor presidente da obra, então, em algumas igrejas só o pastor prega.
É só um pastor que prega. No demais, ele deixa os demais dirigirem culto, dar um testemunho, mas é o pastor que prega. Entendeu? E eu não. Eu divido. E aí, de repente, chega alguém à altura comigo. Às vezes, né, chega um que tem, né, talvez até um pouco mais que eu. Aí vem o medo, né? Ah, não, isso aí vai tomar o meu lugar. Ninguém vai tomar lugar de ninguém. Porque a igreja, ela é um ministério amplo e tem lugar para todo mundo. Para todo mundo. Entendemos isso? Muito pelo contrário, está faltando gente para trabalhar. Então a gente tem que abrir o espaço. Vem, cabe mais um. Soma aqui com a gente. Vamos, o que você não souber a gente ensina, para que a gente possa servir juntos no reino de Deus. É aí que Deus dará o crescimento. Ou seja, eu não disse que estou anunciando, eu não estou anunciando uma série de mensagens sobre avivamento, reavivamento. Começamos na aula bíblica aqui já falando sobre isso. Deus vai dar o crescimento a essa igreja quando a gente entender que nós somos sérios, estamos aqui para servir. E servir não isoladamente. Temos que servir lado a lado uns com os outros, nos dividir, né? Ó, vem cá, vamos trabalhar. Eu também preciso sentar e ouvir lá. Agora é você lá, você cuida lá, você cuida ali. E eu vou dar, essa semana, beleza? Não, beleza, que nem as meninas fazem uma escala lá, né? Vamos dividir o trabalho, para que todo mundo possa sentar e ouvir a palavra. Entendeu? Então, essa é uma forma também de demonstrar um verdadeiro amor. Ok? Ou seja, a obra é de Deus. Nós só somos ferramentas. Ok? Não somos donos de nada. Só somos administradores do reino de Deus. Então, tem sempre lugar para mais gente. Ok? Amém? Entendeu, César? Aquela mesa lá não é sua. Aquela mesa de som não é sua. Não. Não, claro. Agora, ele falou uma coisa certa, né? Eu falei assim com ele aqui, brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus, brincando, né? A gente gosta de brincar. Mas ele falou uma coisa certa. Quando é ele que está escalado na mesa de som, é ele que tem que mexer, né? Aí a gente... Mais uma coisa importante a ser dita, né? Dividir o trabalho não é interferir no trabalho do outro, ok? Ele está escalado na mesa de som lá, é ele que vai mexer. De vez em quando o pastor chega lá perto dele e dá uma mexida num botão assim. Mas aí ele olha assim e fala, aí é o pastor, né? Então deixa para lá, né? Já quieto, né? Mas é certo, quando você está trabalhando no ministério, é você o responsável, né? É a sua escala, você é que tem que fazer e o outro não tem que interferir. Estamos ouvindo? Sim, eu compreendo e concordo com o irmão César. Eu concordo com ele. Não olha assim, Cris, para mim. Concordo, porque quando eu estou com as minhas panelas, eu não gosto que ninguém me dê pitaco. E isso é uma realidade. Porque não, mas assim, aí tá se certo. a gente está mexendo com uma coisa, a pessoa tem que respeitar. Claro. Cada um. Aí você está lá com a sua colher na panela, a pessoa toma a colher da sua mão. Não, irmão, é assim. Né? Não, aí não. Entendeu? Estamos entendendo que assim, o ministério é para ser, né, agregado, aceitar cada vez mais pessoas ajudando, mas sem interferir. Quando, por exemplo, sou eu que estou pregando, aí de repente o pastor Jimmy chega lá, pastor, peraí, dá um tempo aí que eu também quero falar, né? Entendeu? Não funciona assim. Não funciona assim. Cada um no seu tempo, cada um na sua escala, mas entendendo que o ministério é para todos. O ministério da mensagem é para todos que tem o chamado. O ministério de dirigir cultos é para todos que têm o chamado. O ministério de música é para todos que têm o chamado. Ou seja, então nós temos que dividir esse ministério uns com os outros, tá? E não achar que nós somos donos da bateria, donos da guitarra, donos do teclado, donos do microfone, entendeu? Não existe isso. Mas quando eu estou com o microfone é meu, ok? Quando eu estou com a mesa de som é minha responsabilidade, ok? Ou seja, estamos entendendo o amor, né? O amor também requer respeito. Beleza? Estamos no caminho. Se a gente está entendendo isso hoje e vai praticar, ou seja, o ministério vai crescer. Vai crescer.
entender que não sou eu o dono, mas Deus, eu só sou uma ferramenta, né? Sou um dos responsáveis. Então eu quero mais pessoas, se mais pessoas querem se achegar, vou deixar, vou permitir, porque é o reino de Deus, né? O reino de Deus é amplo. Então, estou entendendo o amor de Deus, estou praticando esse amor e não vou interferir no trabalho desse, não, o outro não interfere no meu, cada um na sua, fazendo somando uns com os outros, porque depois faz a somatória, né? De todos os ministérios sendo trabalhados, cada um na sua responsabilidade, dividindo esse ministério, respeitando, né, o direito de cada um, ou seja, fazendo no final uma somatória. Essa somatória traz o quê? Né? Adições, está agregando mais vidas, mais que se transforma em multiplicação. Ok? Muito bem, então podemos ir adiante. Então, vivência do amor de Deus. É na vivência de amor com Deus que recebemos a capacidade de amar uns aos outros. Aí foi lido: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse amor aqui é igreja. Esse amor aqui é irmãos em Cristo, não é o próximo lá fora, ok? Entre nós, tá? Nisto o mundo vai saber, o próximo vai saber que nós somos discípulos de Jesus, se nós nos amamos uns aos outros, ok? O perfeito amor da divindade entre si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o modelo e a inspiração para nós amarmos. Quem não leu ainda, Alexandre, pode ler para a gente aí, por favor? Esse próximo verso que está aí. Opa. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Qual é a referência? João 15:9. Ok? Ou seja, então essa unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se a pessoa, se o filho falasse para o Espírito Santo: calma aí, Espírito, agora é minha vez, né? Dá um tempo aí. E o pai: filho, fica na sua. Espírito, vai lá. E fica um mandando o outro, um atravessando o outro. Não existiria unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. E Jesus disse para a igreja: sejam um, como eu e o Pai somos um. Entendeu? Unidade. Tem que existir a unidade. Se não houver unidade, não existe o amor de Deus. Porque o amor de Deus está dentro da unidade. Olha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus. São três pessoas distintas, mas é um só Deus. Isso chama-se unidade. Ok? Então é assim que a igreja deve viver. É assim que o nosso amor deve existir uns com os outros. Somos uma unidade. Estamos aqui todos com o mesmo objetivo: amar e servir a Deus e uns aos outros. E ao próximo lá fora. Ok? Então, nos 2 versículos seguintes, Jesus desafia os discípulos a permanecerem no seu amor, como ele permanece no amor do Pai. Na base desse amor ágape, que foi o amor que o João declarou, esse é o amor verdadeiro que nós temos que ter, né? O amor ágape, o amor de Deus, ou seja, o amor incondicional. Eu só amo o irmão se o irmão fizer a minha vontade. Se ele não faz a minha vontade, eu não amo ele. Então esse amor, ele tem restrições, né? Há uma distinção. Então ele não é o amor ágape, ele não é o amor de Deus, ok? Na base desse amor ágape, isto é, sacrificial, como o de Cristo por nós, somos exortados a amar nossos irmãos como Cristo nos amou. Entendeu? Se a gente realmente entendeu, a gente vai pôr em prática isso. Porque dizer: entendi. Não, claro, glória a Deus, aleluia. Mas depois não vê a prática, não vê o irmão ou a irmã praticando isso. Aí fala: não entendeu, foi nada. Tomara que um dia entenda. Eu quero que vocês entendam agora, em nome de Jesus, e pratiquem. Porque é aí que Deus vai fazer coisas sobrenaturais acontecer nesse ministério. Tá? Cartas de João para hoje. Alexandre, pode ler aí para nós também? É uma pergunta, né? Estamos amando uns aos outros como Cristo nos ama? O Alexandre fez uma pergunta aí. Estamos amando uns aos outros como Cristo nos ama? Né? Olha o amor. O modelo de fé é Cristo, gente.
não é Paulo, não é Pedro, não é nenhum dos apóstolos, não é João. O modelo de amor e de fé é Jesus Cristo, porque estes homens imitaram a Jesus. Então o modelo é Cristo, ok? Por isso que Paulo algumas vezes diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo estava imitando a Cristo, então poderiam claramente olhar para ele e imitá-lo, porque estariam imitando a Cristo, tá? Mas nesse texto que nós lemos aqui hoje, ele disse: sejam imitadores de Deus, né? Imitem o amor de Deus, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, certo? Muito bem. Agora, o 2. Vivendo com responsabilidade. 1 João 3, 2 e 3. Vamos ler lá? Rafael, lê para a gente aí, por favor. O microfone agora chegou perto. Primeira João 3, 2 e 3, os versos. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem e está esperança, Esperança, né? Todo aquele que nele tem e esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ok? Muito bem. Os versos falam de responsabilidade. Agora nós somos o quê? Filhos de Deus. Isso é uma dádiva e também uma responsabilidade. Ok? Se somos filhos de Deus, temos que viver como tais. Certo? Então vamos lá. Deus é perfeito em sua santidade, pois é luz, e nele não há treva nenhuma de imperfeição ou impureza. O nosso padrão de santidade é o Senhor, e não os seres humanos, por mais perfeita que uma pessoa pareça ser aos olhos humanos. Olhemos os escritos sagrados sobre esse assunto conforme 1 Pedro 1, 14 ao 16. Podemos ver lá? Alexandre, lê para a gente, por favor. 1 Pedro 1, 14 ao 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Duas verdades se destacam também em 1 João 3, 2 e 3, que foi o que o nosso irmão leu, as quais se relacionam com a santidade do cristão. Primeira, a restauração absoluta da imagem moral e espiritual de Deus. A imagem moral e espiritual perdida no Éden com o pecado de Adão se revelará na volta de Cristo. Olha o que diz o verso: seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Entendeu? Seremos semelhantes. Vai chegar o dia em que nós alcançaremos a perfeição de Deus. Alcançaremos a perfeição de Cristo. Antes do pecado, Adão era perfeito, Eva era perfeita. Essa perfeição se perdeu por causa do pecado que eles deixaram entrar na vida deles, quando seduzidos pelo diabo. Aí a imagem de Deus ficou deturpada no homem. Cristo veio para restaurar essa imagem em nós. Então Ele perdoou os nossos pecados e nos tornou pessoas santificadas, justas, porque o justo morreu pelos injustos. Aí então nós somos justificados. Éramos injustos, mas Ele nos justificou, ok? Ou seja, nos devolveu o direito à semelhança de Deus, a sermos semelhantes a Deus. Porém, nós ainda estamos numa casa de natureza pecaminosa, nós ainda vivemos nesse corpo.
Então nós ainda estamos sujeitos a pecar. A cada dia temos que pecar menos, menos, menos e menos. A gente não pode desistir da luta contra o pecado. Tá? Quando João disse aqui, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Prática é diferente de pecar. Entendeu? Viver na prática do pecado é estar deliberadamente no pecado. É estar sem freio. É estar pecando e pecando. Isso é a prática. Pecar, para nós crentes, é um deslize. Tá? É um acidente de percurso. Mas nós não podemos nos dar ao luxo, né, de nos acomodar a isso. E achar, a gente não tem jeito, a gente não vai conseguir ser perfeito enquanto Jesus não voltar. Então a gente se acomoda a isso. Se acomodando a isso, facilmente nós vamos voltar à prática do pecado. E se a gente voltar à prática do pecado, nós não somos de Deus, nós somos filhos do diabo. Porque o João disse, aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Não é o que peca, é o que vive na prática, ou seja, não tem problema. Entendeu? Pecar. Não tem problema, a gente peca porque não tem jeito, Deus sabe, e vai se enganando, mas está na prática. Quem está na prática é filho do diabo. Entendeu? Porque o diabo peca desde o princípio. Agora, quem vive lutando contra o pecado, ou seja, entendeu que foi perdoado na cruz, entendeu que foi restaurado, entendeu que agora é filho de Deus, entendeu que agora deve amar a Deus acima de tudo, que deve amar ao próximo, que deve amar seu irmão, e luta para isso acontecer dia a dia, né? Insiste na prática do bem, insiste na prática da santidade, e de vez em quando peca, não tem jeito, porque o próprio João escreveu, se você disser que você não tem pecado, você é um mentiroso. Ou seja, todo mundo peca, mas não vivemos na prática. Essa é a diferença, somos pecadores arrependidos, não vivemos mais na prática dele, entendeu? Então agora nós lutamos contra o pecado. Se assim estamos vivendo, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Só alcançaremos a perfeição quando Cristo se revelar ao mundo. Quando Ele se revelar, aí nós seremos perfeitos. É o momento da glorificação, é o momento da transformação, é o momento em que nós vamos ser aquilo que o Senhor Jesus nos chamou a ser. Nós receberemos novos corpos, glorificados, estaremos no estado de perfeição. E nunca mais se perderá isso, porque Cristo comprou isso para nós na cruz. Entendeu? Amém? Então, aí às vezes, porque tem às vezes entre nós, pessoas que aí pecou aqui, aí depois, oh meu Deus, acabou pecando de novo, aí chega e fala para mim, não, eu não sou salvo, não, eu não, porque olha, eu pequei de novo, sabe, aí a pessoa fica, né, se autocondenando. Ei, Cristo salvou você na cruz do Calvário, Ele pagou pelos seus pecados, Ele te perdoou, Ele está vendo a sua luta, Ele compreende, você está lutando, né? Você não tem prazer mais em pecar, você não se entrega mais a isso, mas de vez em quando, infelizmente, dá umas deslizadas, né? Isso não quer dizer que você não é salvo, muito pelo contrário, você é salvo. Se você não fosse salvo, você não se lamentaria. Se você não fosse salvo, você não sentiria, né, essa coisa ruim, tá? O salvo sente por quê? Porque ele teme a Deus. Agora, quem vive na prática do pecado não sente nada, vive como se nada acontecesse, está tudo de boa, entendeu? E ainda vai para a igreja, levanta as mãos, está tudo bem, aí sai, se prostitui, aí vai lá, se enche a cara, se embebeda, no dia seguinte está no culto de novo, glória a Deus, louvai a Deus, e está lá, nada para ele muda, tá? Essa pessoa não está em Cristo, porque o pecado não incomoda ela. Se o pecado não incomoda você, tem coisa errada. Mas se o pecado está te incomodando, está te fazendo ficar com raiva, está te fazendo ficar revoltado com você mesmo, é porque o Espírito Santo está na tua vida agindo. Então lute contra o pecado, e você vai conseguir vencer, porque Cristo está com você. Amém? Muito bem. O que mais? A esperança presente que tem o poder de aperfeiçoar e purificar. A semelhança da santidade do Senhor ocorre um processo contínuo de aperfeiçoamento cristão. E aí alguém pode ler? Quem é o próximo aí para ler? Paula, leia para a gente, por favor, o que está aí na revista. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem
esta esperança, assim como ele é puro. Amém? Filipenses 2, do verso 2 ao 14. Paulo continua na leitura. Filipenses 2, do 12 ao 14. Ao 14. Do verso 12 ao verso 14. E de sorte que os meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Amém? Percebeu? Ou seja, Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então ele diz assim: então vocês agora devem obedecer, e não apenas quando estão na presença da autoridade eclesiástica, né? Mas fora da presença dessa autoridade, porque estamos na presença de Deus o tempo todo, que é a maior autoridade. Entendeu? E Deus vai sempre operar o querer dele e a vontade dele nas nossas vidas, se nós estivermos dispostos a obedecer. Ok? Ou seja, isso chama-se estarmos na luta por uma purificação. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Lembra que a gente fica falando na oração: Senhor, não faça mais a minha vontade, quero fazer a sua vontade. Tenho certeza que tem muita gente aqui que ora, vai falar para Deus, fala assim: ai Senhor, não mais a minha vontade, Senhor, seja feita a tua vontade. Ou seja, isso é uma luta por purificação, nos purificar da nossa própria carne para andar na vontade de Deus. E isso deve ser, né, o tempo todo. Tem que ser o tempo todo. Ok? 3. Vivendo conforme o padrão divino. 1 João 3, 4 ao 6. Vamos lá de novo? Vou pedir para a nossa irmã Glaucia ler para a gente. Ah, a irmã Antônia, que não estava ali, eu não vi ela atrás do Rony aqui, ó. Irmã Antônia. Assou. 1 João 3, do verso 4 ao verso 6. Ao contrário, esteja no estar, nos efeitos exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro. Opa, você está em outro texto. 1 João, capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso 4 até o verso 6. Todo aquele que pratica o pecado. É esse. 1 João 3, do 4 ao 6. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanecer está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Ou seja, quem vive na prática do pecado não conheceu a Deus. Ok? Quem não se incomoda de pecar, não conhece a Deus. Tá certo? Esse estilo não permite o hábito, o costume, a cultura e a prática do pecado. Quem está em Cristo não se conforma, não aceita viver assim. Tá? A Bíblia nos faz refletir sobre vários aspectos desta questão. Primeiro,
O que pratica o pecado é um transgressor da lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Hebreus 10, 26 ao 31 diz que o homem que vive deliberadamente no pecado está sujeito a um castigo severo, pois com isso calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. A vingança do Senhor cairá sobre o tal, e ele saberá que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Entende? Ok? Ou seja, a pessoa que vive no pecado deliberadamente, ou seja, não tem freio. Peca e ainda acha que está servindo a Deus. Não tem freio, ou seja, está deliberado. Tá? Esse vai sofrer um castigo severo de Deus, porque horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Eu lembro de Paulo, né, falando naquela carta aos Coríntios, poxa, como é que vocês podem aceitar uma coisa dessa? Aí na igreja vocês tem aí um pastor, tem autoridades eclesiásticas e aceita um filho que está dormindo com a mulher do seu pai. Olha só, né? Todo mundo aceitando aquilo. O cara dormia com a mulher do pai dele, ou seja, a madrasta, né? Aí que Paulo faz? Expulsa ele da igreja, entrega ele nas mãos de Satanás, e ele diz, para ver se no último dia o seu espírito será salvo, ou seja, a sua alma será salva, né? Ou seja, vai entregar nas mãos do diabo, vai sofrer, o ditado popular, comer o pão que o diabo amassou, né? Vai ter a sua vida destruída, porque o Paulo com autoridade entregou ele para o diabo, e o diabo recebe com alegria para destruir aquela vida, entendeu? E ele vai viver essa vida de destruição até morrer, para ver se no último dia ainda a alma pode ser salva, se pode ser salva, né? Porque vai sofrer a condenação ali em vida, tá certo? Ou seja, não se deve aceitar. Não se deve aceitar. Pecamos, poxa, a gente tem que se arrepender. A gente tem que, né, voltar ao caminho. De vez em quando a gente erra o caminho. Quem nunca errou? Quem de nós nunca errou o caminho? Quem de nós não percebeu e entrou à direita em vez de ir reto, entrou à direita, depois à esquerda, e aí de repente chega no labirinto, meu Deus do céu, perdi o caminho. E agora? Se não fosse a misericórdia de Deus, não conseguiria voltar. Mas Deus é tão misericordioso que mostra de novo o caminho. E aí a gente se arrepende. Ou seja, para com a prática. Para de pecar. Entendeu? Para. Porque arrependimento é mudança de conduta. Estava no erro, não vou permanecer no erro. Vou voltar para o certo. Entendeu? E assim Deus continua abençoando e protegendo essa alma. Ok? Muito bem. 2. O impecável Filho de Deus veio para tirar os pecados e destruir as obras do diabo, tá? É o verso 5 ao verso 8. Agora a Glaucia pode ler para a gente aí? 1 João 3, do 5 ao 8. É o texto inicial da nossa aula, mas que a gente vai falando passo a passo para não esquecer, né? O texto que deu essa aula para nós. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Então, devemos guardar no coração e na mente essa verdade e viver uma vida coerente, resistindo até o sangue, os assédios do pecado e suas insinuações satânicas. Ou seja, deve haver uma resistência, a gente tem que resistir. O que Paulo falou em Efésios, né? Para a gente se revestir de quê? Da armadura de Deus. Com ela, poderemos resistir o diabo. Entendeu? Tiago diz que se a gente submeter a nossa vida a Deus, ou seja, veja nas palavras de Tiago,
submetam a vossa vida a Deus. Veja as palavras de Paulo: revestivos de toda a armadura de Deus. É a mesma coisa. Se encher de Deus, se encher do Espírito. E aí Tiago diz: então resistam o diabo e ele vai fugir de vocês. Uma vida submetida a Deus, ou seja, Senhor, não pode ser mais a minha vontade, então eu insisto. Ainda que eu tenha errado hoje, ainda que eu não tenha conseguido, mas eu vou buscar, Senhor, a Tua presença, porque uma hora eu vou conseguir vencer isso. Ou seja, não há desistência, isso chama-se resistência. Entendeu? Chama-se resistência. Então, quanto mais você entregar a tua vida para Deus e resistir o diabo, ele vai fugir de você. Ele vai fugir. Né? Mas não pense que uma vez que ele fugiu, ele não vai voltar. Ele vai continuar tentando de novo, e de novo, e de novo. Então as nossas vidas precisam estar sempre revestidas de Deus. Tá certo? Muito bem. 3. A comunhão com Cristo opõe-se ao pecado. E o verso 6 de 1 João, só o 6, Glaucia. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não podemos dizer que andamos com Cristo se vivermos em pecado. São dois caminhos totalmente contrários, assim como o caminho da luz e trevas não se unem. Servir a Deus nos leva para longe do pecado, assim como servir ao inimigo nos leva para bem longe de Deus. Entendeu? Cartas de João para hoje. O pecado nunca deve se tornar prática de vida para o servo de Deus. Ok? Não pode se tornar uma prática em nossas vidas. Ou seja, o que quer dizer? Que ele acontece, mas ele não pode se tornar uma prática nas nossas vidas. Assim estaremos sempre salvos. Ok? Quarta e última parte da nossa aula: vivendo com discernimento. 1 João 3, do 7 ao 10. Elma, pode ler para a gente? Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque é semelhante a Deus, permanece nele. Deixa eu ler de novo. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Eita. Né? Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Ai, glória a Deus que a gente não pratica injustiça. Tampouco quem não ama seu irmão. Ai. Viu que Deus não deixa barato, né? Tá? Então, cuidado. A ingenuidade espiritual tem levado muitos cristãos à decepção e ao desencanto no caminho de seus relacionamentos. Em 1 João 3, do 7 ao 11, há uma orientação bem distinta que nos ajuda a saber a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, principalmente no meio cristão, no meio evangélico. Né? Não tem como a gente não entender. A gente sabe quando a gente está amando, quando a gente não está amando. Ou seja, a palavra de Deus nos orienta aqui. Então não tem desculpa. Ah, Deus, eu não sabia. Como não sabia? Ingênuo, bobinho, né? Se fez de bobinho, na verdade. Tá? Vamos lá. Primeiro, a prática que faz a diferença. Tá? Uma das maneiras de saber se uma pessoa é de Deus é a justiça por ela vivida e praticada, como diz o verso. Filhinhos, como diz o verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Deus é a fonte do bem e da justiça, enquanto Satanás é a fonte de todo o mal. Como lemos no verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. 2. A experiência que faz a diferença.
devemos guardar no coração e na mente essa verdade e viver uma vida coerente, resistindo até o sangue e os assédios do pecado em suas insinuações satânicas. Podemos ler Hebreus 12, do 4 ao 5. Hebreus 12, do 4 ao 5. Vou pedir para a Cleide ler para a gente. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como os filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Ok? E pode ler mais um verso. Pois o Senhor... Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Muito bem. O cristão apanhar é de praxe, né? A gente apanha direto de Deus, não tem jeito, né? A gente já está cansado de tomar cintadas de Deus, mas cada cintada que a gente toma, né? A gente chora, né? Fica ali meio... Mas aí depois a gente fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor me ama. É porque o pai que ama o filho, ele vai corrigir o filho. Ele vai corrigir. E a correção dói, né? Mas nos mantém no caminho da verdade. Tá certo? A revelação que faz a diferença. Quando a pessoa se revela como filha de Deus, a luz dessa revelação é a prática da justiça, do amor e da generosidade. Ou seja, quem entendeu que realmente é filho de Deus vai receber, vai sofrer mudanças, né? Não vai mais conseguir ser uma pessoa injusta, não vai mais conseguir ser uma pessoa, né, que não ajuda o próximo, não vai mais conseguir ser uma pessoa egoísta, não vai mais conseguir ser assim, porque agora é filho de Deus. Agora é filho de Deus, então muda, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma vida nova, né, que Cristo dá. Então não consegue mais viver na prática da injustiça, na prática do ódio, da inveja, né? Não vai mais conseguir viver assim, não vai mais se encontrar, né? Ou seja, tem crentes assim, tem cristãos que já fizeram isso, né? Tá na igreja, tá firme, aí um dia tá com os amigos assim, de repente, aí vai tentar fazer aquelas coisas de novo. Nossa, né? É como fumar o primeiro cigarro. Começa a tossir, ai, que horror, que negócio horrível. Ou seja, o crente não consegue mais voltar a essa vida. Ele não consegue mais voltar a viver essa vida que viveu lá atrás. Porque agora tudo mudou, agora é filho de Deus, foi transformado. E o que a gente tem que fazer agora é aceitar a disciplina de Deus para não sermos roubados, né, de pouquinho em pouquinho de volta para o diabo. É porque assim, quando a gente não está perseverando na fé, quando nós não estamos, né, insistindo, resistindo, quando nós estamos, né, deixando a vida levar, como o Zeca Pagodinho, né, eu sempre lembro dele, deixa a vida me levar. E quando a gente começa a deixar a vida levar a gente, ela não vai levar a gente para um bom caminho, ela vai levar a gente de volta para as trevas. Então se a gente deixar a vida caminhar assim, pouco a pouco a gente vai esfriando na fé, e se esfriar, acabou, entendeu? Pode ser que não volte mais a se aquecer de fé outra vez. Mas quando nós levamos a vida, a gente mantém as nossas vidas em Deus. Somos nós que levamos, não. O Senhor disse para eu, né, me santificar, então eu vou me santificar. Ele disse para eu não me entregar, então eu não vou me entregar. Sou eu que estou levando. Eu tenho as rédeas. Então se eu manter as rédeas da minha vida na palavra de Deus, em obediência, então com certeza a minha vida vai permanecer uma vida de transformação, tá? Ou seja, isso não quer dizer que você não erra, né? Agora não erro mais, agora não peco mais. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Se eu disser para você que você não pode mais pecar, eu estaria dizendo a verdade. Você não pode mais pecar, eu também não. Mas se eu disser para você que você consegue nunca mais pecar na sua vida, aí sim eu estou exagerando, porque a gente não consegue. Enquanto a gente estiver nesse corpo, raramente você,
né, deixará de cometer um pecado. Tá? A gente acaba pecando. Mas a gente não está na prática dele. Não é a prática. Não tem mais amor a isso, né? Não se sente mais bem assim. Não é mais não é mais do seu feitio, não é mais do seu espírito, não é mais da sua alma. Então fique em paz. Só lute, continue lutando. Não pare de lutar. Não é assim que diz o louvor da Ludmilla? Nunca pare de lutar. Não para de lutar. Continue lutando. Porque o soldado que arreia as armas, ele não é mais digno de ser, né, do exército de Cristo. Então não abandone as suas armas. Continue lutando. Porque vai chegar o dia em que nós vamos alcançar a perfeição. Quando Cristo se revelar ao mundo inteiro, nós alcançaremos a perfeição. O dia da transformação, o dia do arrebatamento, é o dia da sua perfeição. Então lute até lá. Enquanto esse dia não chega, lute. Continue se santificando, continue lutando contra o pecado. Fala. Pastor, no culto de mulheres que a gente fez na semana passada, foi muito bom, por sinal. Teve uma parte lá que foi citada até um versículo que fala, né, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Ou seja, hoje a gente não está da forma como deveríamos estar, se fosse feita totalmente a semelhança de Cristo. Mas a gente precisa continuar neste caminho, não desanimar, porque haverá um dia que a gente vai sim se aproximar ainda mais dessa perfeição, que é da estatura do homem perfeito. Isso eu gravei muito na minha mente desde a primeira vez que eu fiz essa citação, porque realmente um dia a gente não está tão bom, no outro dia a gente vai melhorando, ainda que a gente caia, a gente caminha nessa direção, que é a estatura de Cristo. Então a gente não pode desanimar, porque ainda no meio dessa imperfeição que a gente vive hoje, porque ainda estamos aqui neste mundo, nós temos a esperança de que, se a gente continuar em direção a esse trilhar com Cristo, a gente vai conseguir. Em nome de Jesus. Ou seja, esse é o processo chamado processo de santificação. A cada dia nossa luta é nos afastar do pecado. A cada dia é contra o pecado a nossa luta. Não é contra as pessoas, não é uns contra os outros, é contra o pecado. É contra o mundo espiritual da maldade. Essa é a nossa luta. E quanto mais a gente estiver perseverando na fé, mais próximos, dia a dia, a gente vai se aproximando de Cristo. Até que venha o dia perfeito, que é o dia de Cristo. Ok? E aí, nosso final. Ainda que quando a pessoa se revela como filha de Deus, a luz dessa revelação é a prática da justiça, do amor e da generosidade. Do outro lado, os filhos de Satanás se revelam quando praticam a injustiça, o ódio, a inveja, a avareza, etc, etc. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. A diferença, tem muita diferença de quem é de Deus e de quem é do diabo. Ok? Cartas de João para hoje. O nascer de Deus é incompatível com a prática do pecado. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. De qual fonte você está bebendo? Estamos bebendo da fonte da água da vida, que é Cristo, amém? Todos os dias. Amém, é isso. Concluindo, antes que ela continue... Ministério de louvor, né? Quer louvar, me manda. O ministério está ali, ó. Você vê? Na presença de todos os irmãos ainda. Tá vendo, né? Como eu sou excluída. Né? O ministério de louvor está ali, ó. Vai ter ensaio já, tá, irmã? Aí, tá vendo? Você fica me julgando. Conclusão. Deu calor. Ai, meu Deus. Ai, eu não consegui ler. Peraí, deixa eu tirar. Só para dizer para a igreja, aqui na presença de todo mundo, que eu não estou no Ministério de Louvor porque eu não tive oportunidade. Pois estou dando hoje. Estou dando hoje. Vamos falar com o Mateus já. Mateus, faz o teste aí, né, com a irmã aí. Conclusão. Tudo o que praticamos deve nos identificar como filhos do Senhor. E a palavra diz:
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Devemos lutar diariamente contra o pecado. Nossa resistência não deve ser minada por atitudes ou atos que venham desabonar nossa filiação ao Pai e fazer-o desacreditado do mundo. E para finalizar, cartas de João para hoje. Tenho vivido como filho de Deus ou tenho deixado o pecado macular esse nome? Né? Se você tem lutado, você tem vivido como filho de Deus. Amém? Se você não tem se entregado, se você está resistindo, se você está aceitando a disciplina, se você está entendendo o que é amar de verdade seu irmão, como amar, tudo que nós falamos aqui hoje, nós somos filhos de Deus. Ainda que talvez falou alguma coisa que a gente ficou meio assim, mas aí a gente fala, não, Senhor, está certo, né? Está certo, eu tenho que me consertar. Então, glórias a Deus, você é filho, você é filha de Deus. Amém? Muito bem, assim foi a aula 8. Guardem no coração. E aí, sabe o que eu queria pedir para vocês de coração também? Na primeira página da aula, essa leitura aqui da semana, estejam fazendo, tá? É facinho, ó. Segunda-feira é um texto, na terça é outro texto, é textos curtos. Na hora de que vocês forem ler, façam a leitura, meditem naquilo para a vida de vocês e orem. Façamos isso, vamos tornar isso frequente, tá bom? Não toma tempo nenhum isso aqui, é muito rápido. E aí a gente medita e ora, tá ok? Muito bem, então vamos agradecer ao Senhor. Olha, passou do horário, nem vi. Muito bem. Pai querido, Deus eterno, glorioso e maravilhoso, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais esta aula, Senhor, tão significativa e importante para a vida de um cristão. Senhor, que nós possamos ser praticantes, Pai, dessa palavra. Que nós nos esforcemos em praticá-la, Senhor, por amor ao Senhor e por amor aos nossos irmãos. Porque nós somos chamados a viver em comunhão. Nós somos chamados, meu Pai, a viver em amor, o amor de Cristo. Que assim, meu Pai, nos esforcemos uns com os outros, meu Pai, em nos amarmos, Senhor, não deixarmos ninguém de fora desse corpo, porque todos aqui fazem parte desse corpo, são membros desse corpo. Pai, em nome de Jesus, que não venha, Senhor, o diabo, Senhor, ganhar terreno outra vez em nosso meio, mas que nós estejamos com ele sempre expulso de nossas vidas, de nosso convívio, Pai, e o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, Pai. Teus anjos, meu Pai, ao nosso redor, e nós aqui sendo praticantes de toda a palavra que nos é, meu Pai, ensinada pela verdade das Escrituras Sagradas, Pai. Obrigado, Senhor, que nós possamos retornar aos nossos lares, Senhor, aí um pouco mais, Senhor, trabalhados pelo Teu Espírito Santo, e que nós venhamos à noite, meu Pai, Senhor, trabalhados, buscar ainda mais do Senhor, adorá-lo, exaltá-lo como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, que ama o Senhor acima de tudo e que deixa a cabeça, que é Ele, Jesus, guiar. Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, até mais tarde, gente.